Iniciando mais um vídeo aqui da Mercury Gestora. Hoje o nosso vídeo vai ser rápido, vai ser curto, só para a gente conversar um pouco sobre o que houve nessa manhã dessa sexta-feira, Dia dos Namorados, dia 12/6, que algumas plataformas, alguns serviços chamam mais atenção. O Instagram, o Facebook, apresentaram instabilidades pela manhã, não sendo possível postar stories, o pessoal estava com problema de entrar nas contas, problemas com feed, problemas de envio de mensagem, um monte de coisa que estava acontecendo pela manhã, e a gente vai entender, vai tentar entender um pouco sobre o que houve. A gente já começa aqui, já vamos direto pro vídeo, não quero ficar enrolando muito vocês nesse. A gente já vai aqui pro G1, que o G1 traz essa notícia, colocando que o Instagram e o Facebook apresentam instabilidade na manhã dessa sexta-feira. Usuários relatam dificuldades para acessar as redes, principalmente pelas versões web nos navegadores. Muita gente colocando, o Instagram tá fora do ar e etc. E o próprio chefe de comunicação da Meta colocou a frase: estamos cientes de que pessoas estão enfrentando dificuldades para acessar nossos serviços atualmente. Estamos trabalhando nisso, mas sem dar mais explicações, sem falar o que houve, o que aconteceu. E a gente... muita gente teve esses problemas hoje pela manhã. A gente vê que a imprensa internacional repercutiu o assunto, mostrando que não foi uma queda, não foi um problema só em servidores brasileiros, foi uma queda, foi um problema nos servidores mundiais. E a gente também vê no exame essa notícia, o pessoal falando sobre essa queda, né? E a gente vindo aqui para o Down Detector, a gente vê que houve um pico de reclamações. Para quem não conhece, o Down Detector é uma plataforma onde você vê estabilidades de serviços online, né? Que ele mede de acordo com reclamações dos usuários. Na internet, em fóruns, no Reclame Aqui, essas plataformas nesse sentido, eles vão medindo, vão pegando essas reclamações e fazem um gráfico aqui pra gente. Esses picos é onde tiveram mais reclamações de instabilidade, mais reclamações de algum tipo de problema que poderia estar acontecendo com essas plataformas específicas. E a gente vê, olhando aqui no Down Detector, que não foi uma coisa só da Meta. Essas três empresas aqui são da Meta, né? Instagram, WhatsApp, Facebook. A gente vê que o pico foi no mesmo horário praticamente. Se a gente entra em uma delas, por exemplo, a gente vê que coincide com o horário que as mídias, que todo mundo percebeu esse problema. 10h30, 10h45 começa o pico das reclamações, ó, chega no ápice dela às 11h45, mas depois começa a cair novamente, porque parece que o problema já foi solucionado. Entretanto, se a gente volta aqui para o Down Detector, a gente vê uma coisa muito interessante, que o que mais chamou a atenção para o pessoal foi justamente essas três redes, porque é onde o pessoal tem mais acesso, tem mais... o pessoal ver mais, né? São as janelas ali, vamos colocar, da internet, né? Então são aplicativos muito utilizados, o pessoal nota muito quando tem alguma instabilidade, quando tem algum problema, mas a gente também vê que a Cloudflare e a AWS também tiveram picos relacionados no mesmo horário. A gente vê que praticamente no mesmo horário os dois tiveram problemas, e a gente vê outras plataformas, outros serviços que também tiveram o pico de reclamações mais ou menos no mesmo horário. O X, por exemplo, os Correios, Cefaz, ECAC, vários serviços digitais, a gente vê que teve uma alta de reclamação mais ou menos no mesmo horário. O que é importante a gente trazer e a gente lembrar? Que a AWS, ela é como se fosse uma base de serviços digitais. A AWS é a Cloudflare, né? Muitos serviços, muitas plataformas, muitos aplicativos, inclusive aplicativos e plataformas gigantescas, utilizam elas como hospedagem, como banco de dados, como processamento, essas coisas todas nesse sentido, inclusive serviços governamentais aqui do Brasil. Então, o ECAC, os Correios, a Cefaz utilizam a AWS para fazer essas hospedagens, esses serviços digitais para essas empresas. Então, muito possivelmente foi algum erro, foi algum problema que teve nessas bases da internet, como a AWS, como a Cloudflare, e aí virou um efeito em cascata, um efeito em cadeia, dando problema em outras plataformas. E como a rede social ela é muito utilizada, o tempo todo as pessoas estão online, né, acessando Instagram, Facebook, WhatsApp, acabou que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp foram os mais perceptíveis, os problemas, os erros que a gente teve. Se a gente vem aqui e outra coisa importante, é bom a gente mostrar que
plataformas que têm sistemas próprios, banco de dados próprios, coisas tudo próprias, que não utilizam AWS, que não utilizam Cloudflare, não utilizam nenhum desses outros sistemas, não tiveram picos no mesmo horário. A gente vê a Microsoft 365, Microsoft Copilot, não teve os picos no mesmo horário, apesar do Microsoft 365 ter tido mais ou menos no mesmo horário ruídos aqui de reclamações, né? Mas isso aqui é comum, não é uma coisa muito extraordinária, não. Mas agora, se a gente... E o que traz um pouco mais a ideia de que foi um problema dentro dessas big bases de serviços digitais, a AWS e a Cloudflare. A gente vem aqui para a internet e tem uma noção geral de que houve esses erros na AWS, na Meta, etc. Mas a gente não vê explicações e nada do pessoal explicando o porquê, explicando o que houve, nada nesse sentido. Então, o que nos resta agora é trazer um pouco dessa noção de que provavelmente foi algum erro nessas bases de tecnologia, AWS, Cloudflare, etc. E aí se propagou pela rede, causando instabilidade em outros sistemas, mas a gente não sabe ainda o que houve dentro desses sistemas, dessas bases. Tá bom? A gente vai aguardar novas explicações, né, da equipe de tecnologia, da equipe de desenvolvimento, de comunicação dessas empresas, mas o que nos resta é entender que, pelo visto, já foi solucionado o problema, porque está tudo estável novamente, e que provavelmente foi um erro, foi alguma instabilidade nessas plataformas, né, nesses serviços, nessas empresas, que são praticamente base para serviços e aplicações web de terceiros. Tá bom? Esse vídeo foi só para a gente trazer uma explicaçãozinha, foi só para trazer uma visão geral mais ampla do que está acontecendo e tranquilizar vocês de que esse problema já foi resolvido muito possivelmente. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau!